E aí, tudo bom contigo? Na aula de hoje a gente fala sobre a primeira lei de Ohm, que é aquela lei que relaciona a diferença de potencial, a corrente elétrica e aparece a resistência ali no meio da equação. Para a gente entender a primeira lei de Ohm, primeiro a gente tem que entender algumas coisas básicas, para depois entender como é que ela é utilizada, tá? Porque não adianta de nada tu entender ou pelo menos decorar a equação sem entender o que tu está calculando, tá? Vamos começar então com uma definição bem básica. Diferença de potencial, tá, gente? E eu trago aí três figuras para ti, tá? De uma pilha, de uma bateria de carro e de uma porta USB. E a gente vai falar da diferença de potencial contextualizado com esses três exemplos, tá? Gente, a diferença de potencial, se for lembrar na aula passada o que é o potencial é a quantidade de energia potencial por unidade de carga que tu tem, tá? Ela é medida em joules por coulomb. Então, se tu tem um potencial de 10 joules por coulomb, significa que tu vai ter 10 joules de energia potencial elétrica disponíveis para cada 1 coulomb de carga que eu tiver. E se tu tem 10 joules por coulomb, na verdade tu tem os famosos 10 volts. Lembrando que o volt é a mesma coisa que o joule por coulomb. Então, o que acontece, gente? Quando tu pega uma pilha de 1,5 volts, e vamos considerar que é uma fonte ideal, tá? Na aula posterior eu vou te explicar qual é a diferença entre uma fonte ideal e uma fonte real. Gente, a pilha, considerada como uma fonte ideal, ela é capaz de fornecer 1,5 volts. Quando tu coloca ela num circuito, isso significa que ela vai fornecer 1,5 joules de energia para cada coulomb de carga que tu tiver no circuito. Já a bateria, aqui uma bateria Moura, ou qualquer bateria de carro, ela é capaz de fornecer 12 volts, 12 joules de energia para cada coulomb de carga que vai ter no circuito. Então a fonte ideal, ela é capaz de sempre fornecer aquela mesma voltagem ali, sem mudar, tá? E a porta USB, ela é capaz de fornecer 5 volts, 5 joules para cada coulomb de carga, né? Porque essas fontes elas ficam dando energia pro circuito, tá? Lembra que as cargas elas estão ali se movimentando aleatoriamente no circuito, se tu tiver um circuito tem uma fonte, e elas passam a se movimentar num sentido preferencial se tu fecha o circuito, se tu liga o circuito numa fonte, tá? E essa fonte ela vai justamente ficar fazendo isso, vai ficar fornecendo energia, e o quanto ela fornece de energia para cada coulomb de carga está expresso na voltagem. E para fontes ideais, que é o caso que a gente vai trabalhar num primeiro momento, e em quase todos os exercícios de vestibular são consideradas fontes ideais, inclusive se ele não te disser que a fonte é ideal, é para tu considerar que ela é ideal, tá? Para essas fontes ideais, a diferença de potencial é constante, quer dizer, a diferença do potencial positivo e negativo aqui da pilha é de 1,5 volts, mesma coisa para cá e para cá, do positivo e do negativo, a diferença do potencial são 12 volts, e mesma coisa aqui, né? Se a gente for pegar a porta USB, né, tem duas partezinhas. A diferença de potencial entre essas duas partes é de 5 volts e essa é uma característica da fonte. Tu só muda a diferença de potencial se tu mudar a fonte, pensando que é uma fonte ideal só assim. Só se tu trocar uma pilha por uma bateria por uma porta USB. Se não, se tu deixar sempre a bateria ali, vai ser sempre fornecido os mesmos 12 volts. Tá entendido isso? Então a DDP, ela é uma característica da fonte num circuito elétrico simples. Muito bem. Aí quando a gente pega um circuito elétrico simples, a gente tem que entender uma coisa que se chama de resistência elétrica. Existe na física os chamados resistores elétricos. Aqui nessa figura, a gente tem um resistor aqui, a gente tem outro resistor aqui, esses dois em azul, deixa eu ver se tem mais algum ali. Aqui, ó, tem mais um pequenininho aqui. Esses três são resistores. Gente, quando tu tem uma diferença de potencial, essa diferença de potencial ela vai te ocasionar numa corrente elétrica, tá?
E para tu conseguir escolher a corrente elétrica que vai passar no circuito, depende de duas coisas. Primeiro, qual é a fonte? Mas uma vez escolhida a fonte, para tu limitar a corrente elétrica que vai passar no circuito, tu usa um chamado resistor. O resistor é algo que vai te fazer com que tu consiga escolher qual que é a corrente elétrica que passa no circuito, tá? E existem diversos tipos de resistores. Os mais simples, a resistência é constante, a resistência é a mesma, e daí tu bota o resistor no circuito, e com esse resistor no circuito tu faz passar a corrente que tu quiser nesse circuito. Tá? Não é bem a que tu quiser, mas tu consegue limitar a corrente elétrica. Esses resistores, gente, quando tu vai comprar, se tu for numa loja para comprar resistor, tu vai ver que eles têm diferentes colorações. E essas diferentes colorações, os diferentes tamanhos, o formato, né, vai fazer com que cada resistor elétrico tenha um valor de resistência elétrica. Cada um deles oferece uma determinada dificuldade de passagem de corrente elétrica. E isso vai depender das características desse resistor aqui. Tá? Existem os resistores que a gente vai chamar de ômicos, certo? Resistores ômicos, por causa da lei de Ohm, tá? E a gente vai falar mais deles depois. Mas os resistores ômicos são aqueles resistores que têm uma resistência que ela não se altera. Tem essa característica que permanece sempre igual. Para a gente entender um pouquinho melhor o que é o resistor, eu vou montar aí contigo uma tabela, tá? Olha bem essa tabela que eu estou te colocando aqui desse lado. É uma tabela onde eu tenho diferença de potencial e corrente elétrica. Eu vou te dizer que eu tenho um resistor 1, tá? Eu peguei um desses resistores aqui e coloquei no meu circuito, tá? E daí o que eu fiz foi medir. Eu medi que a diferença de potencial da minha bateria era de 5 volts e quando eu tinha uma diferença de potencial de 5 volts, a minha corrente elétrica é de 1 ampere. Aí se eu tinha uma diferença de potencial de 10 volts porque eu troquei uma bateria por outra, né, uma bateria que era capaz de me fornecer uma voltagem maior, para 10 volts eu percebia 2 amperes. Para 15 volts, 3 amperes. Gente, se eu fizer uma divisão da diferença de potencial pela corrente, 5 por 1 dá 5, 10 por 2 dá 5, 15 por 3 dá 5. Portanto, esse meu resistor é um resistor ômico, porque a resistência dele não mudou, e a resistência vale 5 volts por ampere. Ou seja, eu preciso de 5 volts de diferença de potencial para cada ampere de corrente que eu queira ter. E daí eu digo que a minha resistência elétrica é de 5 ohms. O volt por ampere a gente passa a chamar de ohm. Mas eu posso ter um outro resistor. Eu posso ter ido na loja e ao invés de comprar aquele primeiro, comprei um segundo aqui, que é diferente. E esse meu segundo resistor, quando eu colocar aqui que a diferença de potencial era de 5 volts, aí ele já permitiu uma passagem de corrente maior, de 10 amperes. Quando eu botei 10 volts, ele permitiu 20 amperes. E quando eu coloquei 15 volts, ele permitiu a passagem de 30 amperes. Gente, quanto é que é a resistência desse resistor 2? 5 por 10 dá 0,5, 10 por 20 dá 0,5, 15 por 30 dá 0,5. Portanto, eu tenho 0,5 volts por ampere ou eu tenho 0,5 ohms. Percebe o seguinte, ó, gente, que tem que fazer sentido esse nome resistor elétrico e resistência elétrica. Resistência, o que te lembra? Resistência te lembra uma dificuldade, certo? Ou seja, quanto maior a resistência, menor vai ser a corrente. Que é a consequência de tu estar aplicando ali uma diferença de potencial. Lembra? A diferença de potencial é uma característica da bateria. Né? Considerando que a fonte é ideal, é uma característica da bateria. Só muda se tu mudar de bateria. Ou seja, olha só. Se eu olhar o caso 1 do resistor 1 e o caso 1 do resistor 2, olha bem, eu tinha a mesma diferença de potencial, só que no caso 2 eu tenho uma corrente 10 vezes maior. Por quê? Porque a minha resistência, a minha dificuldade é 10 vezes menor. De novo, comparando a primeira linha daqui com a primeira linha daqui,
A bateria é a mesma, a fonte é a mesma, uma fonte de 5 volts, uma fonte ali do USB do computador. Só que num caso a corrente foi de 1 ampere, no outro caso a corrente foi de 10 amperes. Por que isso? Porque que apesar de tu ter exatamente a mesma fonte, tu tem correntes diferentes, porque tu está ligando resistências elétricas diferentes. Tu pegou a mesma fonte e botou uma resistência 10 vezes menor, olha bem, de 5 para 0,5 tu tem um resistor cuja resistência é 10 vezes menor, tu vai ter uma corrente 10 vezes maior, certo? E daí a gente fica com a definição da resistência elétrica, que é justamente aquilo que a gente viu ali montado naquelas tabelas. A resistência elétrica é a razão entre a diferença de potencial e a corrente. E o que a gente vai fazer é pegar aqui a corrente elétrica, passar ela multiplicando, e daí a gente fica com a primeira lei de Ohm. Tá? Fica que a diferença de potencial, lembra que o U é a diferença de potencial, que é medido em volts, é igual ao produto da resistência, que é medido em ohms, e da corrente elétrica, que é medida em amperes. Tá? E aí tu fica com a primeira lei de Ohm, o U e R. U igual a R vezes I. Tá? Tem uma piadinha boba, né, para tu decorar essa equação. Né? Essa equação é tão fácil de decorar que até o U ri. Haha, né? Idiota, não importa. Só que tu vai acabar decorando mesmo sem essa idiotice que eu acabei de te falar, porque é uma equação que tu acaba usando a todo momento. Tá? Muito bem, muito bem. E eu sei que a piada não tem graça, mas dane-se. Vamos lá. O que eu ia te falar além disso? O que eu ia te falar é o seguinte, gente. Para tu ter a corrente em amperes, tu tem que usar em volts e em ohms. Ah, posso usar em milivolts para conseguir a corrente em ampere? Não pode usar em milivolts. Ah, mas ele me deu a diferença de potencial em milivolts. Aí tu transforma de milivolts para volts. Mesma coisa aqui, ó. Ah, ele me deu a corrente elétrica em ampere, beleza? E a resistência em micro-ohm. Quando eu multiplicar um pelo outro, eu vou conseguir a diferença de potencial em volts? Não. Não pode usar micro-ohm e ampere. Tem que usar ohm e ampere. Não esquece de fazer aquelas mudanças de unidade, como em todas as outras áreas da física. Isso aí não dá para esquecer. Só para fazer um exemplozinho bem simples, ele vai te dar um circuito elétrico simples, tá? Cuja fonte aqui, ó, que fornece uma diferença de potencial de 50 volts, e tu está ligado num resistor cuja resistência é de 10 ohms. E eu quero saber qual que é a corrente elétrica que passa aqui no circuito. Tá? Só usar o U igual a R vezes I. A diferença de potencial é 50, o U é 50, a resistência é 10, a corrente eu não sei. Pego esse 10 que está multiplicando, passo dividindo, fica 50 por 10. 50 por 10 dá 5, a corrente é de 5 amperes. Tá? Outra coisa que é muito importante de ser dito é o seguinte. O que significa esses 50 volts aqui mesmo? Isso aqui para fechar a aula, tá? Para finalizar. Gente, tu ter uma diferença de potencial de 50 volts significa que tu está fornecendo 50 joules de energia potencial elétrica para cada coulomb de carga que vai passando no circuito, certo? Esses 50 joules para cada coulomb vai ganhar esses 50 joules aqui na bateria. E ao passar aqui pelo resistor, ele vai dissipar esses 50 joules na forma de calor. Tá? Ou em outras formas. Mas ele vai dissipar aquela energia. E daí as cargas elétricas elas passam pelo resistor, elas ficam sem energia elétrica nenhuma. Voltam para a bateria. Ao voltar para a bateria, recebem de novo 50 joules. Cada coulomb de carga recebe 50 joules. Passam pelo resistor, gastam aqueles 50 joules cada coulomb e por aí continua. Então tu tem que entender que no circuito aqui, o que acontece? Nesse circuito,
a diferença de potencial nesse resistor aqui é igual à diferença de potencial na fonte. Certo? Espero ter te ajudado. Eu te ajudei. Não esquece de curtir, né? Tá bom? Grande abraço pra ti. Até mais. Tchau, tchau.